Fala pessoal, vamos analisar os jogos de domingo 28 de agosto de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de sexta-feira. Uma lista que tinha apenas o Lei Brusque contra o Londrina e bateu. A equipe do Londrina venceu por 1-0 com um gol marcado aos 15 minutos do primeiro tempo. E no início do segundo tempo, a equipe do Londrina teve um jogador expulso, mas conseguiu segurar uma vitória muito importante. Agora, o Londrina ocupa a quinta colocação no campeonato. E quem fez essa entrada a ponta ficou aí com quase uma unidade de lucro. As últimas 3 listas foram boas, ficaram com 100% de acerto, embora a lista de quinta-feira e a lista de sexta-feira tinha apenas um jogo cada uma. O Grêmio perdeu em casa para o Ituano, o Grêmio que tinha uma odd abaixo de 1,50, e o Cruzeiro atropelou o Náutico em casa, mas tinha uma odd também muito baixa. Vamos agora para os jogos de domingo. E vamos começar com a Bundesliga. Colônia contra o Stuttgart, é apenas a quarta rodada ainda. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Colônia nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ainda não perdeu na Bundesliga, venceu 1 e empatou 2. E a equipe do Stuttgart, em 3 jogos, empatou 2 e perdeu 1. Perdeu na última rodada para o Freiburg. Os últimos jogos entre eles, vitória do Stuttgart, vitória do Colônia, vitória do Colônia, vitória do Stuttgart e empate. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Colônia em casa. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Stuttgart fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Vamos ver aqui a classificação. A equipe do Colônia na 8ª colocação com 5 pontos e a equipe do Stuttgart na 13ª colocação com 2 pontos. Vamos ver as odds. A equipe do Colônia com odd de 2,05, 2,11, 2,07, 2,05, 2,10. Aqui seria um jogo para lei Stuttgart, mas com essa odd acima de 3,40 eu acho que não tem muito valor. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado de gols. O over 2,5 com uma odd de 1,65 é muito baixa. Colocar o Colônia em back com uma odd acima de 2 é início de campeonato ainda, isso me deixa um pouco com o pé atrás. Eu vou colocar na lista o back Colônia com uma odd média de 2,08. Não estou muito convencido nesse back Colônia não, mas jogando em casa eu acredito que vai vencer essa partida. Werder Bremen contra o Eintracht Frankfurt. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Bremen nos últimos 5 jogos venceu 2 e empatou 3. No campeonato tem 2 empates e 1 vitória. Venceu o último jogo fora de casa, venceu o Dortmund. E a equipe do Eintracht Frankfurt em 3 jogos são 2 empates e 1 derrota. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos entre eles. Vitória do Bremen, empate, vitória do Frankfurt e empate. Vamos dar uma olhada aqui no Werder Bremen jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. E a equipe do Frankfurt fora de casa, nos últimos 5 jogos, tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A classificação, a equipe do Bremen ocupa a 9ª colocação com 5 pontos. E a equipe do Frankfurt a 15ª colocação com 2 pontos. Vamos ver as odds. A equipe do Werder Bremen com odd de 2,40, 2,48, 2,42, 2,45. E a equipe do Frankfurt com odd de 2,87, 2,97, 2,77, 2,88 e 2,85. No mercado de gols, o over 2,5 desse jogo está aí com odd de 1,62. Vai ser muito difícil achar o over 2,5 na Bundesliga com odd acima de 2. E aqui, apesar do Frankfurt não ter começado muito bem o campeonato, eu vou colocar na lista o Lei Bremen com uma odd de 2,48. Mas aqui precisa ter um pouco mais de atenção porque é apenas início de campeonato. Bundesliga 2 eu vou ficar fora, Campeonato Argentino eu vou ficar fora, Campeonato Brasileiro da Série A, América Mineiro contra o Atlético Mineiro, eu vou deixar esse jogo fora. O Atlético Mineiro com uma odd de 1,70 pelo futebol que vem jogando é muito baixa, mas para colocar o Atlético em lei eu também não tenho muita confiança assim no América Mineiro. São Paulo contra o Fortaleza, vamos dar uma olhada aqui na race das equipes.
a equipe do São Paulo nos últimos 5 jogos, são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 jogos, a equipe do São Paulo venceu 3, perdeu 4 e empatou 3. E a equipe do Fortaleza nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Fortaleza venceu 5, empatou 2 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles, empate, empate, vitória do Fortaleza, empate e vitória do Fortaleza. Aqui é um jogo com cara de lei São Paulo, a equipe do Fortaleza vem crescendo no campeonato. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do São Paulo em casa. Nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. E a equipe do Fortaleza, fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A classificação, a equipe do São Paulo ocupando a 12ª colocação com 29 pontos e o Fortaleza na 13ª colocação com 27 pontos. Jogando em casa, a equipe do São Paulo ocupa a 11ª colocação. Em 11 jogos, venceu 5, empatou 4 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Fortaleza ocupa a 10ª colocação. Em 11 jogos, venceu 4 e perdeu 7. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O São Paulo com odd de 2,15, 2,13, 2,12, 2,10. E a equipe do Fortaleza com odds acima de 3,50. Vamos ver as odds de gols nesse jogo. O over 2,5 com odd de 2,25. Aqui eu até acredito que o Lei São Paulo tem mais valor do que o over 2,5, mas vou respeitar o fato de o São Paulo jogar em casa e vou colocar na lista o over mais de 2 gols com uma odd de 2. Mas aqui precisa ver como que vai começar a partida, se as duas equipes vão estar em busca do gol, porque os últimos jogos entre eles nenhum bateu o over 2,5. Botafogo contra o Flamengo, vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Botafogo nos últimos 5 jogos venceu 1, perdeu 1 e empatou 3. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Botafogo venceu 2, empatou 3 e perdeu 5. E a equipe do Flamengo nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo venceu 8 e empatou 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Botafogo, vitória do Flamengo, vitória do Flamengo, vitória do Flamengo e empate. Os últimos jogos do Botafogo como mandante, nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. O Botafogo não é um mandante tão forte. E a equipe do Flamengo, nos últimos 5 jogos fora de casa, venceu 4 e empatou 1. Vamos ver aqui a classificação. A equipe do Flamengo na 3ª colocação com 40 pontos e a equipe do Botafogo na 14ª colocação com 27 pontos. Jogando em casa, a equipe do Botafogo ocupa apenas a 18ª colocação. Em 11 jogos, venceu 3, empatou 3 e perdeu 5. Jogando fora de casa, a equipe do Flamengo ocupa a 6ª colocação. Em 12 jogos, venceu 4, empatou 3 e perdeu 5. Vamos ver as odds aqui. A equipe do Botafogo com odds acima de 4,70 e a equipe do Flamengo com odd acima de 1,70. O Flamengo joga no meio de semana pela Libertadores, então precisa ter um pouco mais de atenção aqui nesse jogo, porque o Flamengo não deve ir com o time todo titular, mas eu acredito que dá para buscar esse back Flamengo e eu vou colocar na lista com uma odd média de 1,70. Mas devemos levar em consideração que é um clássico estadual e também que o Flamengo joga no meio de semana pela semifinal da Libertadores e com certeza está mais focado nesse jogo da Libertadores. Cuiabá contra o Santos, vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Cuiabá nos últimos 5 jogos perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Cuiabá tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E a equipe do Santos nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, o Santos venceu 5, empatou 3 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Santos, empate e vitória do Cuiabá. O Cuiabá jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. E o Santos fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. A classificação, a equipe do Santos na 8ª colocação com 33 pontos e a equipe do Cuiabá na 16ª colocação com 24 pontos. Jogando em casa, o Cuiabá ocupa a 17ª colocação. Em 11 jogos, venceu 3, empatou 5 e perdeu 3.
Jogando fora de casa, a equipe do Santos ocupa a 13ª colocação. Em 11 jogos, venceu 2, empatou 5 e perdeu 4. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Cuiabá com odds de 2,45, 2,41, 2,50 e a equipe do Santos com odds acima de 3,10. E aqui mesmo que joga em casa, eu vou colocar na lista o Lei Cuiabá com uma odd de 2,50. Campeonato Brasileiro da Série B eu vou deixar fora. Aqui eu acredito que era um jogo para Lei Vasco, mas tem uma odd muito alta. E para colocar o Bahia em back eu acho muito arriscado. Campeonato Brasileiro Feminino, semifinal, Internacional contra São Paulo, mas eu fico fora. Escócia Premiership, também fico fora. Espanha, La Liga, é apenas a 3ª rodada ainda. Vamos dar uma olhada aqui no jogo do Getafe contra o Villarreal. A equipe do Getafe ainda não venceu no campeonato, perdeu os 2 jogos, perdeu em casa para o Atlético de Madrid e perdeu fora de casa para o Girona. E a equipe do Villarreal nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. Venceu fora de casa o Valladolid por 3-0 e venceu a equipe do Atlético de Madrid também fora de casa por 2-0. Os últimos jogos entre eles, vitória do Villarreal, vitória do Villarreal, vitória do Villarreal, vitória do Villarreal e vitória do Villarreal. O Villarreal venceu os últimos 5 jogos. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Getafe em casa. Nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. O Villarreal fora de casa nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Villarreal com uma odd de 1,90, 1,99, 1,91, 1,92. Aqui eu vou colocar na lista o back Villarreal com uma odd média de 1,95. Aqui também pode ser um jogo para gols. A equipe do Getafe tomou 6 gols nas 2 primeiras rodadas e a equipe do Villarreal marcou 5 gols. O over 2,5 com uma odd de 2,45 já está bem alta. Eu vou colocar na lista o over mais de 2 gols. Já tem uma odd aí bem acima de 2, mas eu vou colocar na lista com uma odd média de 2. Barcelona contra o Real Valladolid. Aqui não tem odd. Espanhol contra o Real Madrid. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Espanhol em 2 jogos tem um empate e uma derrota. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. E a equipe do Real Madrid venceu os 2 jogos. Nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. Os últimos jogos entre eles, vitória do Real Madrid, vitória do Espanhol, vitória do Real Madrid, vitória do Real Madrid e vitória do Real Madrid. Vamos dar uma olhada nas odds desse jogo. A equipe do Real Madrid com odd de 1,45, 1,45, 1,47, 1,44, 1,50. E aqui eu vou forçar a barra um pouquinho, vou colocar na lista o back Real Madrid com essa odd de 1,50. Eu sei que é a maior odd, se fizer uma média aqui vai dar abaixo de 1,50. Mas eu acredito que o Real vai vencer essa partida. O Espanhol começou muito mal. League One eu vou deixar fora. Premier League tem 3 partidas. Wolverhampton contra o Newcastle. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Wolverhampton nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 3. Ainda não venceu na Premier League. São 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Newcastle nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2. Pela Premier League tem 1 vitória e 2 empates. Os últimos jogos entre eles, vitória do Newcastle, vitória do Wolves, empate, empate e empate. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Wolverhampton com odd de 2,70, 2,81, 2,80, 2,75. Odds bem equilibradas, o Newcastle também com odds de 2,70, 2,74, 2,67, 2,75. Vamos dar uma olhada aqui no mercado de gols. O over 2,5 com odd de 2,15. Aqui eu acredito que o Lei Wolverhampton tem mais valor do que o over 2,5. Eu vou colocar na lista o Lei Wolves com uma odd de 2,80. Itália, Série A, eu vou deixar fora da lista. Países Baixos também vou deixar fora da lista. Portugal também vou deixar fora da lista. E Campeonato da Turquia também eu vou deixar fora. Então a lista de domingo ficou aí com bastante jogos. Eu nem gosto de colocar tantos jogos assim na lista, até porque eu não vou trabalhar em todos eles. A lista ficou aí com back Colônia, back Flamengo, back Villarreal, back Real Madrid, Lei Bremen, Lei Cuiabá, Lei Wolves,
over mais de 2 gols São Paulo contra o Fortaleza e over mais de 2 gols Getafe contra o Villarreal. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.